Eu vos saúdo, os irmãos, com a paz de Cristo, com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta manhã para falar do amor de Deus. Mas, em primeiro lugar, eu quero desejar a todos um feliz ano novo e que a presença de Cristo seja abundante na vida de cada um. Normalmente as pessoas sempre falam de prosperidade, de paz, mas o principal é que Cristo esteja reinando sempre em nossas vidas. Então é isso que nós devemos desejar para nossas vidas, é que Cristo esteja constante em nossas vidas. Feliz ano novo para todos os irmãos. Meus irmãos, a aula de hoje, que é a aula sobre um obreiro de valor, nós vamos iniciar esta aula, mas antes nós vamos fazer uma oração para entregar nas mãos de Deus. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, Senhor, em que a tua palavra será explicada, que assim o Senhor possa abençoar-me, abrir a minha mente, para que eu possa, Senhor, falar da tua palavra, Senhor. Abençoa todos aqueles que irão ouvi-la e que assim o Senhor possa poderosamente abençoar. Meus irmãos, a aula de hoje é a lição de número 13, que tem como tema um obreiro de valor. Esta é a epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Dentro da ordem bíblica, esta é a última carta da epístola paulina, sendo que dentro da ordem cronológica bíblica, a última carta da epístola paulina é a segunda epístola de Timóteo. Essa é a última carta, mas nós sabemos que a Bíblia ela não está em ordem cronológica. Mas a lição de hoje, ela vai falar sobre um obreiro de valor. Um obreiro de valor, que é a carta a Filemon. E esta carta de Filemon, ela é uma carta que ela está direcionada a Filemon. Por isso que esta carta, ela não é considerada uma carta doutrinária, como as demais cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Embora esta carta ela tenha um tema sobre amor, sobre perdão, sobre reconciliação, e tudo isto é ensino para as nossas vidas diariamente. Amarmos os nossos irmãos, perdoarmos os nossos irmãos e reconciliarmos também quando precisamos reconciliar com alguém. E a lição de hoje é um obreiro de valor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava preso lá em Atos capítulo 28, vai falar sobre essa prisão do apóstolo Paulo. Ele estava preso numa casa onde essa casa era alugada e ele estava ali preso. E era uma espécie de uma prisão domiciliar, era onde Paulo estava preso. E nesta prisão domiciliar, ele escreveu esta carta para Filemon. Por que ele escreveu essa carta para Filemon? Porque aonde Paulo estava preso, juntamente com um outro companheiro dele, chamado Epáfras, chegou ali Onésimo. Onésimo era um escravo que havia fugido do seu senhor, Filemon, que residia na cidade de Colossos. Ali estava aquele escravo fugitivo. Algumas pessoas entendem que esse escravo ele havia sido preso em Roma, ali juntamente com Paulo. Mas, pelo estudo da palavra de Deus, nós sabemos que quando um escravo ele era capturado, esse escravo ele era de imediato levado ao seu senhor. E não foi o que aconteceu. Ele ficou ali juntamente com o apóstolo Paulo. Certamente esse escravo, ele foi encontrar com Paulo por alguma razão, por algum motivo.
esse escravo Onésimo, ele foi se encontrar com Paulo. E esta é a razão de Paulo escrever esta carta. E esta carta, ela tem uma finalidade de amor, ela tem uma finalidade de reconciliação, ela tem uma finalidade de perdão. E o apóstolo Paulo, ele envia esta carta para Filemon através do próprio Onésimo. Certamente o próprio Onésimo que levou esta carta para o seu senhor, o qual ele tinha fugido. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a falar na sua epístola, na sua saudação a esta carta, ele começa a falar: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Normalmente, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta, ele sempre fala apóstolo de Jesus Cristo, mas não era o caso neste momento de ele se identificar como um apóstolo. Por quê? Porque para quem ele estava escrevendo esta carta, que era para Filemon, Filemon já o conhecia, então não era necessário ele se identificar como um apóstolo. Este é um motivo. E o outro motivo era que ele iria pedir a respeito de um escravo. Então Paulo, ele procurou se colocar no mesmo nível de um escravo, ou seja, um escravo fugitivo, que estava ali porque cometeu um delito. E o apóstolo Paulo, ele começa esta carta dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Ou seja, ele refere aqui Timóteo, porque Timóteo era o seu companheiro, era o seu companheiro de ministério. Por isso ele identifica aqui Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Ou seja, Filemon, ele era um colaborador. Filemon, ele era um obreiro, e um obreiro de valor. Por que um obreiro de valor? Porque dentro desta carta nós vamos entender, nós vamos ler, nós vamos ter o conhecimento que Filemon, ele como obreiro de valor, ele abriu a sua casa para que o evangelho fosse proclamado. Ou seja, Filemon era um homem rico, era um homem de posse, porque naquela época quem possuía um escravo era uma pessoa rica, era uma pessoa de posse. E Filemon era este homem de posse, este homem que tinha escravos. E um dos seus escravos, o qual nós vamos falar neste estudo, que era Onésimo, ele havia fugido da presença do seu amo, fugido da presença do seu senhor. E provavelmente esse escravo havia também furtado. Nós não sabemos o que ele furtou, a gente entende que ele deve ter furtado dinheiro, e ali foi para a capital, onde tinha muitas pessoas, onde a população era grande, inclusive de escravos, a população era grande, e ele tentou ali se esconder. Mas a graça de Deus o alcançou, de maneira que ele foi alcançado a estar ali juntamente com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho para Onésimo, de maneira que Onésimo, pelo poder de Deus, ele se converteu ao cristianismo. E o seu senhor, o seu amo, ele já era um homem convertido, ele já era convertido ao cristianismo. E agora, Onésimo também se converte ao cristianismo. E o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta para Filemon dizendo: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Provavelmente esta irmã Áfia, que o apóstolo Paulo se refere, era a esposa de Filemon, e esse Arquipo era o seu filho. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele direciona esta epístola para Filemon, mas ele também direciona também para a sua família, ou seja, para a família de Filemon, para a casa de Filemon, aonde tinha ali uma igreja. Porque naquela época, irmão, não existia templo que nós temos hoje. Hoje nós temos templo para tudo quanto é lugares
que nós fomos, nós vamos ter o templo de adoração para adorar o Senhor. Naquela época não existia isso. Os cultos, a igreja era na casa dos irmãos. E esse irmão Filemon, que havia se convertido provavelmente numa das viagens de Paulo à Ásia, que foi que o evangelho o alcançou, que a graça de Deus o alcançou a Filemon. E ele termina a carta, ele termina essa saudação dizendo: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele sempre menciona a graça de Deus. E nós sabemos que a graça é um presente de Deus, que foi distribuído para toda a humanidade. E a graça de Deus, ela sempre vem acompanhada com a paz, porque a paz é o resultado da graça de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele é agradecido a Deus, ele diz assim, ó, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele agradecendo a Deus, lembrando sempre de Filemon nas orações dele. E ele direciona esta carta para que Filemon tomasse conhecimento disso. E aí ele fala, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ou seja, ele era um homem amoroso. Inclusive, o nome de Filemon significa amigo, amoroso, afetuoso. Então, era justamente isso que ele era. Ele era uma pessoa amorosa, ele era uma pessoa afetuosa, ele era uma pessoa que tinha amor pelos irmãos. E por isso que ele abre a sua casa para que esses irmãos tenham ali um lugar de adoração a Deus. E aí o apóstolo Paulo continua, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. E aí ele vai dizer, pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ou seja, o coração de todas aquelas pessoas, de todos aqueles irmãos, de todos aqueles crentes, eram reanimados. Por quê? Porque eles tinham a oportunidade de cultuar a Deus, ele tinha a oportunidade de adorar a Deus. E esta foi a oportunidade que eles tiveram por intermédio da casa de Filemon, que foi aberta para que eles pudessem ali adorar a Deus. E aí o apóstolo Paulo, depois desta saudação, deste agradecimento a Deus pelo Filemon, ele faz ali um pedido a Filemon. E ele faz esse pedido, irmãos, com o coração muito agradecido a Deus. Ele pede a Filemon, dizendo, pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Ou seja, o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo, ele tinha ali liberdade para pedir algo a Filemon, até mesmo para ordenar. Mas ele não fez isso. O que ele fez foi pedir a Filemon, fazer um pedido de coração, quando ele fala assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, um velho, ou seja, uma pessoa idosa e uma pessoa prisioneira de Jesus Cristo, ele pede carecidamente um favor a Filemon. E é claro, irmão, que a amizade e a devoção que Filemon tinha ao apóstolo Paulo, ele certamente não poderia negar esse pedido a Filemon. E aí ele pede, sim, solicito-te em favor de teu filho
de meu filho Onésimo. Ou seja, ele está pedindo por Onésimo, e ele chama Onésimo de meu filho. Assim como ele tem Filemon como filho, ele chama Onésimo, esse escravo fugitivo, de filho. Isso significa que Onésimo ele se tornou irmão em Cristo de Filemon. Então era isso que Paulo estava dizendo para Filemon através desta carta, que agora aquele escravo inútil que ele tinha, aquele escravo fugitivo que ele tinha, que havia se convertido ao cristianismo, agora ele pede para que ele receba novamente esse escravo, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Conforme ele diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, o filho que ele gerou ali entre algemas, ele está solicitando por este filho que é chamado de Onésimo. A gente não sabe, na verdade, se esse era o verdadeiro nome desse escravo. Por quê? Porque quando um escravo ele era comprado e esse escravo não tinha nome, ele era chamado de Onésimo. Por quê? Porque Onésimo no grego significa útil. Então isso era o que se esperava de um escravo, que ele fosse útil. E na verdade esse escravo ele se tornou um inútil, mas ele se converteu ao cristianismo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele não está fazendo nenhuma acusação desse escravo, mas ele simplesmente está dizendo para Filemon, através desta carta, que este escravo havia se convertido ao cristianismo e que ele deveria ser recebido como um irmão em Cristo, conforme ele fala na sua epístola. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, ou seja, o apóstolo Paulo enviando esse escravo. Porque, irmão, se uma pessoa capturasse um escravo fugitivo, esta pessoa era responsabilizada por isso. Então, o apóstolo Paulo, ele enviou este escravo para que ele não fosse punido por isso. E o apóstolo Paulo ainda disse mais. No versículo seguinte, ele diz assim, ó, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Aí ele diz assim, ó, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que obrigação. Ou seja, ele poderia simplesmente pedir a Onésimo para ser o seu escravo. Não, ele devolveu o escravo a Filemon. Por quê? Porque esse escravo que havia cometido um crime de ter roubado o seu senhor e de ser um fugitivo, ele teria que voltar para o seu senhor. Por que ele teria que voltar para o seu senhor? Porque o escravo, naquela época, a escravidão, irmãos, era muito grande. E uma das razões do apóstolo Paulo não falar muito sobre a escravidão da época, que era uma população em Roma de escravos, porque a missão do apóstolo Paulo foi pregar o Evangelho, foi anunciar o Evangelho. Se o apóstolo Paulo começasse a querer beneficiar de alguma forma os escravos, aí seria uma missão política. E essa não era a missão do apóstolo Paulo. A missão do apóstolo Paulo era pregar o Evangelho. No versículo 15 ele diz assim, ó, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ou seja, ele foi afastado temporariamente, mas agora está de volta. E aí o apóstolo fala assim, ó, para que recebas para sempre. Para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, a que
a ti, quer na carne, quer no Senhor. Ou seja, o escravo que fugiu, que era considerado um escravo inútil para Filemão, ele agora volta convertido e útil. Por quê? A gente tem a certeza que esse escravo se converteu. Porque um escravo, quando ele retornasse, ele tinha certeza que ele seria punido, que teria uma punição para ele. E a punição, muitas das vezes, era a morte desse escravo. O seu senhor, ele era protegido pela lei para castigar este escravo, para dar exemplo para os outros. Mas o apóstolo Paulo, ele nesta carta, ele pede para que Filemão perdoe este escravo, para que Filemão aceite este escravo, não mais temporariamente, mas que aceite ele para sempre, e que este escravo faça parte da família de Cristo. E é por isso, irmão, que a lição de hoje fala que Filemão é um obreiro de valor, e sendo ele esse obreiro de valor, certamente ele receberia na sua casa esse escravo, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Como eu disse anteriormente, provavelmente o próprio Onésimo, que foi útil nesse momento em levar esta carta para Filemão, a carta que Filemão agora tem nas mãos, ele recebeu do próprio Onésimo. E mais uma razão de esse escravo ter sido perdoado por Filemão é porque esta carta, ela chegou até nós. Hoje nós temos esta carta. Se por acaso Filemão tivesse ficado insatisfeito com o retorno deste escravo, ele certamente iria destruir esta carta, mas não foi isso que ele fez. Ele, com todo amor, ele recebeu este escravo agora transformado. E isso, irmão, tem uma semelhança com o que aconteceu com as pessoas que retornaram para Cristo, com as pessoas que voltaram para Cristo, as pessoas que foram agraciadas por Cristo. Isso tem uma semelhança. Por quê? Porque Cristo, ele nos aceitou, Cristo nos perdoou, Cristo nos amou, e hoje nós estamos aqui para adorar a Cristo numa família de salvos, numa família de evangélicos. O versículo 17 diz assim: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo, em nome da sua amizade que ele tinha com Filemão, ele pede a Filemão para que recebesse esse escravo como se fosse o próprio apóstolo Paulo. E Filemão, certamente, ele recebeu esse escravo de coração aberto, e este escravo, ele foi recebido com amor, porque Filemão era um homem crente, era um homem convertido, e era um homem que ele tinha a sua vida voltada para Cristo. E por esta razão, ele perdoou Filemão, ele amou Filemão, e ele inseriu Filemão novamente na sua família. Ou seja, não mais como aquele escravo inútil, mas agora como um irmão em Cristo Jesus. E é por isso que na lição, o comentarista, ele coloca aqui Filemão como um obreiro de valor. E isto nos ensina que nós devemos sempre fazermos a obra de Deus de uma maneira liberada para Deus, para que nós possamos também ter este valor diante de Deus. E ele fala: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Ou seja, era tão importante isso
que o apóstolo Paulo, ele fez questão de escrever de próprio punho. Normalmente, o apóstolo Paulo, como escrevia as suas cartas, alguém escrevia para ele, ele ditava e alguém escrevia, mas ele faz questão aqui dizendo, no versículo 19, que ele escreveu de próprio punho, ou seja, e era uma carta importante, era uma carta que tinha uma importância muito grande. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Ou seja, para que Paulo não colocasse isso como uma troca de favor que ele tinha com Filemão, ele falou assim, ó, eu pagarei. E era exatamente isso, irmão, e foi exatamente isso que Cristo fez conosco. Nós tínhamos uma dívida, e essa dívida que nós tínhamos era uma dívida impagável. Nós não poderíamos pagar de maneira nenhuma esta dívida, mas Cristo, ele pagou esta dívida por nós. E agora o apóstolo Paulo, que havia dito em uma das suas epístolas, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, ele está dizendo para Filemão, olha, eu vou pagar esta dívida. Todo esse prejuízo que você teve, eu vou pagar. Todo este dano que Onésimo te causou, coloca na minha conta que eu pagarei. Então ele tá tomando o mesmo exemplo de Cristo, eu pagarei, conforme ele diz aqui no versículo 19, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmãos, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele de próprio punho, ele escreve esta carta em favor de Onésimo. Onésimo, irmão, era um escravo. E naquela época, o escravo, ele não tinha direitos. O escravo só tinha deveres. O escravo, ele era considerado como uma ferramenta para servir tão somente o seu amo, tão somente o seu senhor. Ou seja, diante da sociedade, o escravo, ele era rejeitado pela sociedade, porque era considerado não como uma pessoa, ele era considerado como uma ferramenta, como se fosse uma coisa. E muitas das vezes, quando esses escravos, eles ficavam doentes, eles eram largados em qualquer lugar para morrer. Ou seja, não tinha cuidado com os escravos. Mas o apóstolo Paulo, que era o apóstolo de Cristo, que era o homem que pregou o evangelho, ele se preocupou tanto com esse escravo, que ele escreveu uma carta para Filemão em prol da reconciliação desse escravo com seu amo. Veja, irmão, como esse escravo teve uma importância muito grande diante do apóstolo Paulo. E agora nós podemos fazer uma semelhança à importância que nós temos diante de Deus. Nós éramos escravos, nós servíamos ao pecado, e nós fomos libertos do pecado, e hoje nós somos escravos por espontaneidade, nós somos escravos de Cristo, porque nós servimos a Cristo Jesus, nós servimos a Deus, e nós alcançamos a salvação, assim como esse escravo Onésimo alcançou a salvação em Cristo Jesus. Então, a finalidade desta carta de Paulo a Filemão foi para que Filemão amasse, conforme significa o seu nome, para que Filemão perdoasse e para que Filemão se reconciliasse. E tudo isso traz para nós lições valorosas, lições de ouro,
que nós devemos olhar para esta carta e ter essas lições em nossas vidas no dia a dia, que nós possamos amar mais, que nós possamos perdoar mais, que nós possamos buscar sempre a reconciliação, porque é isto que Deus quer de nós. Assim como Paulo, ele escreveu esta carta para Filemão a respeito deste escravo, nós fomos alcançados também como escravos do pecado, fomos alcançados por Cristo. E o apóstolo Paulo aqui, ele está imitando o próprio Cristo. E que Deus, irmãos, possa falar melhor aos nossos corações dentro desses estudos que nós temos na nossa igreja, que os estudos da escola dominical. Que Deus assim possa continuar nos abençoando e que nós possamos fazer com que estas lições que nós aprendemos neste trimestre possa servir, ser útil às nossas vidas espiritual. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe e que a paz de Cristo esteja em nossas vidas cotidianamente, diariamente, todos os dias, que o amor de Cristo esteja em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.